Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos tópicos mais quentes e importantes da tecnologia: a integração da inteligência artificial no desenvolvimento de software. A gente vai explorar a ciência por trás do que está acontecendo com a nossa produtividade. E mais ainda, com as pessoas por trás do código. E claro, vamos ver algumas estratégias para navegar nesse novo mundo. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Com todo esse investimento em ferramentas de IA, qual é o erro mais caro que está sendo cometido agora, tanto por desenvolvedores quanto pelas empresas? A resposta, eu garanto, talvez não seja a que todo mundo espera. E tá aí. O maior custo não está na licença do software, não está no consumo de tokens da API, nada disso. O custo real está no impacto humano. A gente está falando de esgotamento, da perda de habilidades críticas e de uma pressão simplesmente insustentável que vem com essa promessa de produtividade infinita. Então, nessa primeira parte, vamos dar uma olhada nessa dualidade. De um lado, aquela promessa incrível da IA. E do outro, um custo oculto que, olha, já está começando a aparecer de um jeito bem preocupante. Agora, o que é fascinante nesse slide é justamente esse contraste gritante. A promessa é de um futuro onde o trabalho pesado é automatizado, liberando a gente para a criatividade. Mas a realidade para muita gente é um aumento da carga de trabalho e uma pressão para produzir volume em vez de valor. Peraí, a IA não deveria ajudar com o burnout? Pois é, mas o que a gente está vendo sugere que ela pode, na verdade, estar piorando o problema. Vamos avançar para entender a ciência por trás disso. Para sacar por que essas ferramentas podem levar ao esgotamento, a gente precisa olhar para como elas interagem com o sistema de recompensa do nosso cérebro. Primeiro, a gente precisa entender um termo novo: codificação agêntica. Essa é a grande virada de chave. O trabalho não é mais escrever código linha por linha. Agora, é sobre se tornar uma espécie de gerente de agentes de IA, definindo o que eles devem fazer e, o ponto crucial, auditando o resultado. E aqui está o pulo do gato. As ferramentas de IA generativa, elas não dão uma recompensa certa, previsível. Elas funcionam com um reforço que é variável e intermitente. Nem todo prompt vai dar o resultado perfeito, mas a possibilidade de que o próximo dê, isso nos mantém fisgados. É o mesmíssimo mecanismo de uma máquina de caça-níqueis. E essa tabela aqui, ela ilustra essa mudança neurológica de um jeito brilhante. No trabalho tradicional, o pico de dopamina, aquela sensação de recompensa, vinha depois de um esforço, na conclusão de uma tarefa. Com a codificação agêntica, o pico acontece na antecipação do resultado da IA. Isso tira a gente de um estado de foco profundo e nos joga no estado de hipervigilância, sempre esperando a próxima recompensa. Ok, então se a gente está recebendo essas doses constantes de dopamina, isso significa que a produtividade está nas alturas, certo? Bom, quando a gente olha para os dados, a história fica bem mais complexa. E esse é o grande paradoxo da produtividade da IA. Sim, para tarefas simples e repetitivas, os ganhos são gigantescos, sem dúvida. Mas em tarefas complexas, que exigem pensamento crítico, os estudos mostram uma desaceleração. E o que talvez seja mais alarmante, a retenção de conhecimento cai. A gente está, de certa forma, terceirizando o pensamento e, com isso, esquecendo como pensar. Então, o ponto crucial é que o trabalho está mudando de criação para uma vigilância constante e cansativa. É a chamada fadiga por vigilância. A energia mental não é mais gasta para construir, mas para verificar, auditar e corrigir o que a máquina produziu. Basicamente, viramos um babá de IA, e isso é cognitivamente exaustivo. E o problema é ainda maior porque muitas empresas voltaram a medir as coisas erradas. Como esse comentário bem aponta, celebrar o volume de pull requests ou linhas de código é um retrocesso. A IA torna o volume trivial, o que só incentiva a produção em massa de código, muitas vezes em detrimento da qualidade e do impacto real. Vamos em frente para ver como isso tudo nos leva a um novo modelo, uma nova forma de pensar o trabalho de desenvolvimento e o papel de quem programa. A mudança de mentalidade que a gente precisa ter é enorme. O objetivo não é se tornar a pessoa mais rápida em escrever prompts. O verdadeiro valor está em se tornar um orquestrador estratégico, alguém que entende as capacidades e, principalmente, as limitações da IA e usa como ferramenta para ampliar o julgamento humano, e não para substituí-lo. Isso significa abandonar de vez as métricas de volume. Linhas de código e número de commits se tornaram indicadores vazios. As organizações mais à frente já estão migrando para frameworks mais completos, como o Space, que medem satisfação, performance, colaboração, enfim, focando no que realmente importa: impacto, qualidade e velocidade de entrega de valor. E no nível da empresa, essa mudança exige governança.
É preciso ter políticas claras para gerenciar riscos como, por exemplo, o vazamento de dados confidenciais através da Shadow AI, que é o uso de ferramentas não aprovadas pela empresa. E é fundamental garantir que, no fim do dia, a responsabilidade por cada linha de código, por cada decisão, seja, sem sombra de dúvida, humana. Certo, então diante de tudo isso, o que pode ser feito agora mesmo? Como é que a gente navega nesse cenário de forma eficaz e, mais importante, de forma sustentável? Aqui vão 4 estratégias bem práticas. Primeira, criar limites rígidos. Tratar a IA como uma ferramenta de trabalho e só, nada de celular ou depois do expediente. Segunda, o cofre de ideias. Teve uma ideia? Anota, mas volta para ela depois. Isso quebra a recompensa imediata. Terceiro, a mentalidade dos 80%. O plano está bom o suficiente para começar? Então vai. Para de refinar infinitamente. E por último, e talvez a mais importante de todas, preserve a luta produtiva. Reserve tempo para resolver problemas sem ajuda, porque é nesse desconforto, nessa briga com o código, que o aprendizado de verdade acontece. No fim das contas, o futuro da engenharia de software não vai depender de quem consegue automatizar mais. Vai depender de quem consegue proteger o nosso ativo mais valioso, o julgamento humano, a capacidade de tomar decisões críticas e a responsabilidade pelo resultado. Essa é a verdadeira medida da produtividade. E a gente encerra com essa reflexão. Como cada um está gerenciando essa nova realidade? Onde é que está a linha entre usar a IA como uma ferramenta poderosa e se tornar dependente dela? Essa é a conversa que a gente precisa ter agora. Valeu por acompanhar.